Então, pessoal, vamos lá. Alguns vídeos atrás, eu tinha trazido aqui para o canal uma pesquisa bem detalhada em que a gente conseguia ver, né, como que estava ali a relação das linguagens mais utilizadas aqui no mercado brasileiro. E a gente conseguia ver até mesmo qual que era o espectro do Python, né? Você conseguia ver como é que ele estava na parte de desenvolvimento web, tanto de back-end quanto de full stack. Você conseguia ver como que Python estava na área de dados e até mesmo nas outras áreas também. Por exemplo, RPA e automação ou DevOps. Só que naquele vídeo eu tinha deixado, na verdade, o final meio que em aberto, para que você acabasse tirando as suas próprias conclusões. Mas o que você vê ali nos comentários é que realmente a galera queria um pouco mais de profundidade nesse final e queria que eu trouxesse algum tipo de interpretação para aquilo dali. Se você der uma olhada atentamente naqueles dados, dá para tirar uma espécie de conclusão de qual que vai ser o futuro de Python. Eu andei até pesquisando outras fontes aqui para realmente me integrar nesse tipo de pesquisa, né, vamos dizer assim, mas eu acredito que você consegue, sim, na verdade, ver qual que é o futuro de Python, para onde que ele está andando, se ele está crescendo ou não, e se ele está crescendo para onde que ele está crescendo. Hoje a gente vai falar sobre isso. Eu vou deixar no final desse vídeo a recomendação daquele que eu fiz anteriormente, né, sobre como que está o mercado de Python, para que você veja melhor esses dados também. Mas nesse momento, vamos falar um pouco de como que vai ser o futuro de Python aqui no mercado brasileiro. Esse é o nosso quadro Momento Tech, em que a gente se junta para falar sobre programação, carreira e as tendências no mercado de tecnologia. E um recado rápido, o professor Gustavo Caetano, ele é um parceiro do canal Programador Llama. Então eu vou deixar aqui no comentário fixado o link para o curso dele de Lógica de Programação e Algoritmo em C. É um conteúdo muito bacana, eu já fiz a revisão dele e eu garanto um material de ótima qualidade para os seus estudos. Então vamos lá, galera, vamos direto ao ponto e já começar a trazer algumas informações aqui. Eu comecei aquele vídeo, na verdade, falando que o Python não estava sendo a linguagem mais utilizada dentre, né, esse nosso ambiente de programação e desenvolvimento brasileiro. A gente tem uma escala que, na verdade, é o seguinte: primeiro está JavaScript e TypeScript lá no topo, e aqui eu estou juntando as duas em uma, né? Aí depois você tem Java, depois C Sharp, aí sim o Python e mais embaixo o PHP. Isso parece até, de certo modo, um pouco contraintuitivo, porque, por exemplo, você vê ali a survey do Stack Overflow colocando Python como a linguagem mais utilizada em relação às outras linguagens que a gente tem por aí. Só que isso quando a gente se trata de um âmbito mundial. Quando a gente fala nacionalmente, inverte um pouco essa lógica. Em primeiro lugar, que JavaScript e TypeScript eles meio que dominam a parte de front-end e também abocanham uma parte ali de QA e também de back-end. Isso daqui, pessoal, por si só já fala muita coisa. Eu acredito que você já deve ter visto que no mercado tem muito mais curso de JavaScript e TypeScript do que qualquer outra linguagem. Então, a gente tem sim, realmente, esse tipo de linguagem ali no topo. E depois você vê que tem Java e C Sharp embaixo. Isso, na verdade, mostra um comportamento do mercado brasileiro um pouco mais voltado a essas tecnologias que já estão presentes há um certo tempo. Na verdade, é um pensamento um pouco mais de mercado conservador. Você já tem tecnologias ali que fazem sentido, que já tem um histórico de funcionalidade, até mesmo em momentos anteriores de desenvolvimento de software brasileiro, e cara, é isso. Né? Muitas empresas já preferem pegar aquilo que são tecnologias padrões. Então você tem realmente uma característica mais conservadora no mercado brasileiro. Linguagens, por exemplo, o Go, que tem um grande destaque internacional e tem uma tendência assim, de crescimento, aqui no Brasil ela continua sim tendo uma espécie de crescimento, só que um pouco mais tímido, justamente por causa dessa característica mais conservadora de mercado. Uma coisa interessante é que essas linguagens, o Java e o C Sharp, são utilizadas principalmente em ambientes acadêmicos. Muito provável que você viu alguma coisa relacionada a Java ou C Sharp na faculdade. Então isso ajuda um pouco também a manter essas linguagens e essa característica conservadora.
Então, você nota que, na verdade, no âmbito brasileiro, o Python não é realmente a linguagem mais utilizada, embora ele tenha, sim, uma fatia de mercado muito interessante. Mas você nota que, por causa desse mercado novamente conservador, Python acaba não sendo a principal escolha para sistemas web corporativos ou tipos de ERPs. Mas tem uma coisa aqui que a gente tem que falar. Quando você analisa diretamente os dados que são voltados ao Python unicamente, principalmente aqueles que responderam, você nota que tem dois grandes núcleos ali, as pessoas de Python se dividem, né? Então você tem um grande núcleo voltado para desenvolvimento web, seja na parte de back-end ou de full stack, e a parte de dados, com todas as áreas que são correlatas. Então, engenharia de dados, análise de dados, a parte de IA, isso já é um núcleo muito grande. Só que tem uma coisa muito interessante. Na parte de desenvolvimento web, você tem Python realmente concorrendo com outras linguagens. Então, por exemplo, Java, C Sharp, PHP. Essas linguagens, elas realmente têm ali um grande pedaço de mercado no back-end e no desenvolvimento web, seja no full stack também. Só que quando você vai falar da área de dados, cara, meio que é um domínio. É Python e é Python mesmo. Você tem uma gigante atuação ali da linguagem como um grande expoente nesse tipo de área. Então eu fiz o seguinte, isso me despertou um pouco de curiosidade. Poxa, como que está a área de dados aqui no Brasil? Como que a gente consegue ter um espectro disso? E eu acabei trazendo algumas fontes aqui, quero trazer para a nossa discussão para que a gente consiga entender melhor. E olha só, eu descobri que na verdade tem a ABS, né, a Associação Brasileira das Empresas de Software. E lá em 2019 eles trouxeram uma pesquisa em que falava que 60% das empresas brasileiras naquele tempo já utilizavam dados e análises para respaldar suas estratégias de negócio. Ou seja, para fazer alguma coisa em relação à estratégia de negócio, eles já usaram dados. Para alguma coisa. E você nota que naquele tempo, 65% das empresas elas já planejavam ampliar esses investimentos na área de dados no próximo ano. Então, você tinha isso naquele período de 2019. Eu peguei alguma coisa mais recente e você nota, lá por um levantamento do valor econômico, que 34% das empresas elas já transformaram dados em partes integrantes da sua estratégia. Então, agora eles não estão somente utilizando dados de alguma forma, não, isso se torna realmente parte da estratégia. A gente consegue até utilizar um termo para isso, que é o data-driven, que é simplesmente você utilizar os dados como alguma coisa, como uma parte muito estratégica na sua tomada de decisões. Só que, galera, a gente está falando de apenas 34% das empresas que estão ali presentes. Um outro levantamento que tem, principalmente do valor econômico, é que o uso ele ainda é muito centrado em uma espécie de análise descritiva, ou seja, relatórios e dashboards. Na verdade, são poucas empresas que elas realmente exportam, né, essas análises de um jeito mais preditivo, ou então prescritivo, ou então de inteligência artificial de uma forma um pouco mais plena. Você tem sim esse espectro um pouco menos sofisticado sobre a utilização de dados. Isso daqui já demonstra que no Brasil a área de dados é um grande forte, um grande expoente para ter um crescimento muito grande nos próximos anos. Você vê que realmente tem uma tendência para crescimento da área de dados. Isso meio que acaba sendo inevitável aqui para o mercado brasileiro. Então você consegue fazer essa correlação de uma maneira muito fácil. Poxa, se a área de dados aqui no mercado brasileiro está crescendo, Python também vai acabar crescendo. Então ele vai ter uma fatia muito maior no mercado justamente nessa área de dados. E tá certo você pensar desse jeito. Só que tem uma coisa aqui que é muito interessante da gente falar. Quando a gente pega a parte de desenvolvimento web, especialmente no back-end, tem uma situação muito interessante aqui. Por que as pessoas utilizam Python no back-end? Por que uma empresa, por exemplo, escolheria Python a não ser, por exemplo, C Sharp ou Java, ou então PHP ou JavaScript? Tem um motivo muito interessante para isso. E se você tem, na verdade, uma área que está trabalhando com a parte de dados e já utiliza essa ferramenta, né, de linguagem que é o Python,
Se você acabar tendo uma outra área ali em que a mesma ferramenta acaba sendo usada, mesmo que de uma forma um pouco diferente, que é o Python, você pode ter assim uma correlação, uma comunicação muito mais fácil entre essas duas áreas. Então, de certo modo, o cara que está ali de dados, ele pode auxiliar de um jeito um pouco melhor a galera de back-end, assim como a galera de back-end pode fazer essa troca de uma maneira um pouco mais harmônica. Isso é muito parecido com o que acontece com o JavaScript. Você tem ali um JavaScript no front, no back e no mobile. Então, qualquer espectro dessa atuação de JavaScript consegue facilmente atuar nessas áreas, mesmo que não seja a especialidade e que o uso do JavaScript seja diferente, mas consegue ter uma melhor troca de informação, consegue fazer às vezes um quebra-galho em qualquer uma dessas áreas. E para Python acaba se tornando a mesma coisa. Isso é uma coisa muito interessante. Eu quero trazer aqui também algumas utilizações de empresas que eu acabei notando que utilizam Python estrategicamente no back-end. Então olha só, dá uma olhada aqui comigo. Eu consegui achar duas empresas que realmente traziam Python de uma maneira muito legal. A primeira é o iFood. Eles usam Python em serviços que são meio que satélites, né? Ficam do lado assim de um grande back-end, que roda, né, principalmente essa ideia de entrega inteligente em tempo real. Tem até uma palestra que eu acabei achando, que é recomendação de conteúdo em escala do iFood pelo Everton Gago, em que mostra de uma maneira bem interessante como que é feito essa espécie de entrega. Então você tem ali realmente uma utilização de Python no back-end, só que como se fosse um agente que integra essa parte de dados e inteligência no negócio. Uma outra empresa que eu acabei encontrando e que usa Python de uma maneira muito interessante é exatamente o Grupo Globo. Olha só, para eles o Python ele é utilizado em Data Engineer e automação de workflows de vídeos e APIs internas que lidam com recomendação de conteúdo. No back, ele serve como ponte para ciência de dados aplicada à experiência do usuário. Se você quiser ver até um pouco mais, tem sim uma palestra ali, olha, da Globo, em que eles fizeram lá na Python Brasil de 2022, que é como é que eles rodam, né, como rodamos 1.300 mais aplicações Python em produção dentro da Globo. Então, na verdade, você vê que mesmo a área de dados crescendo, a atuação do back-end ela cresce também, especialmente nessa ajuda para a área de dados, justamente para colocação de dados em alguns serviços que também estão ali no back. Então você nota que tem sim uma correlação também. Se a área de dados acaba crescendo, a área de desenvolvimento em Python acaba crescendo também. Só que dessa vez voltada diretamente para a área de dados. Tem essa correlação. Outras áreas também você acaba achando esse tipo de correlação. Por exemplo, área de RPA e automação, IoT e bancos. Algumas áreas em que você encontra Python muito bem atuante, você não vai ter, né, essa correlação. Que é, por exemplo, DevOps, a parte de cibersegurança e até mesmo a parte de QA. Essa meio que são áreas um pouco mais soltas dessa ideia de dados. Só que você nota que realmente tem uma espécie de correlação entre algumas áreas ali que você tem de Python e a parte de dados. E agora eu realmente entro para a finalização desse vídeo e a conclusão. A grande verdade é que enquanto você tem um crescimento da área de dados, Python também vai crescer. Python por si só vai ter uma grande curva, né, de crescimento de adesão no mercado, mas voltada diretamente para as questões relacionadas a dados. Isso daqui é muito interessante porque a gente consegue ver alguns comportamentos. É muito provável que o desenvolvimento em back-end e os devs de back-end acabem tendo que entender um pouquinho sobre algumas ferramentas de dados até mesmo para aplicar nas suas produções. E é normal você ver devs back-end Python, por exemplo, que entende um pouco de pandas, que entende um pouco de Airflow, que entende até mesmo um pouco de outras ferramentas que a galera de dados usa, porque acaba tendo essa correlação, isso é natural. Então, você nota que isso daí é a grande tendência. A grande tendência de Python é realmente ganhar um pouco mais de mercado, só que direcionado, indo para a parte de dados. E aí eu te pergunto, você concorda com o que eu estou falando?
Você já mexeu com Python voltado, né, para algum tipo de aplicação diretamente de dados? Você é de outra área que não seja de dados, mas teve que fazer alguma atuação nesse tipo de trabalho? Eu tenho que falar por mim mesmo. As grandes utilizações, as grandes produções que eu tenho feito são sim voltadas para análise de dados, principalmente quando a gente fala na entrega de relatórios, na entrega de dashboards, na entrega de algum tipo de inteligência que vai complementar o back-end. Isso é muito visível e eu realmente não tinha parado para notar isso, embora parecesse um pouco óbvio quando eu falo agora. Mas é isso que eu queria trazer aqui para a nossa conversa. E se você quer entender um pouco mais sobre essa pesquisa que eu acabei fazendo e trazendo essas informações e vendo quais são as atuações de Python hoje no mercado, eu vou deixar exatamente esse vídeo que eu mencionei no começo, né, dessa nossa introdução, a respeito de como que tá os dados, como é que tá o mercado de Python atualmente, né, para as coletas que a gente teve. Bom, eu vou ficar por aqui. Eu te vejo nesse outro vídeo e até mais.